Na verdade, não basta apenas você produzir conteúdo no final das contas. Você tem que saber como divulgá-lo, você tem que saber como trabalhar relacionamentos para que esse conteúdo que você produza, de alguma maneira, alcance as pessoas que você deseja atingir. Beleza, Nagaki? Bem-vindo aqui a Obrigado. Campus Party, Recife. A gente está aqui inaugurando também a TV Diga Aí, no nosso blog. E aí eu queria que você se apresentasse rapidamente para a galera que lê a gente, falasse quem é Nagaki, o que ele faz hoje. Bom, meu nome é Alexandre Nagaki, eu mantenho um blog desde agosto de 2002 chamado Pensar Enlouquece, Pense Nisso. Trabalho como consultor de comunicação em mídias digitais. Então eu atendo empresas como Instituto Coca-Cola Brasil e Bradesco, fazendo todo o trabalho de criação, de planejamento e de gestão de estratégias em mídias sociais, que podem envolver várias coisas. É muito aquela história de que hoje em dia a gente está num universo em que cada dilema pede por uma resposta diferenciada. Então, só para citar um exemplo pontual, o Instituto Coca-Cola Brasil entrou em contato comigo porque queria fazer um trabalho de relacionamento a médio e longo prazo com influenciadores na web que falem sobre sustentabilidade. O que eu fiz foi criar um projeto. Então, atualmente existe um site chamado Viva Positivamente que agrega conteúdos dos principais blogs que falam sobre sustentabilidade no país. Então, em vez de você visitar 20, 30, 40 blogs que falam sobre assuntos, lá no site no Instituto Coca-Cola Brasil você encontra o que há de mais relevante para ele. Então eu faço muito esse trabalho. Trabalho também na curadoria de eventos. Então já fiz a curadoria de eventos como a Campus Party Brasil, UPix, Desencontro, Curitiba Social Media. Então, no final das contas, como mídias sociais, você sempre tem alguma demanda nova. E eu que trabalho na área profissionalmente desde 2006, acabo fazendo de tudo um pouco. Então, o cenário mudou tão radicalmente de lá para cá que se você não se mantém constantemente atualizado, realmente não tem jeito, você acaba ficando para trás. É muito aquela história de que a internet é uma eterna fase beta. É a história de que, em se tratando de redes sociais, a gente funciona muito como parábola do Woody Allen sobre relacionamentos. Relacionamentos são como tubarões. Se você não se move constantemente, o tubarão morre. É a mesma coisa com social media. Então, toda vez que surge alguma nova rede social, eu já estou lá, já crio meu perfil e começo a fazer experimentações. Eu quero saber quais vão ser as possibilidades de divulgação naquela rede, que tipo de pessoas acabam acessando aqueles conteúdos e se aquilo vai pegar ou não no final das contas. Então, surgiu o Pinterest, criei meu perfil lá para experimentar, para ver qual é que é. Google Plus, eu tenho mais de 600 mil seguidores lá, mas a impressão que dá é que Google Plus ainda é como uma daquelas baladas em que você não encontra fila na entrada. Você encontra até volume de gente no Google Plus, mas você ainda não vê muitas conversações. Isso vai se manter? Não sei. De repente vai chegar uma hora em que as pessoas podem se saturar de Facebook e começam a migrar para outras redes sociais. Mas você não vai saber disso se você não começar a acompanhar a cena desde o começo. É muita história de que há um clichê de que o fundamental, o importante é você produzir bom conteúdo. Sim, claro, é imprescindível que você produza conteúdo interessante para que outras pessoas realmente se interessem por aquilo que você acabou divulgando em redes sociais. Mas se você não fizer um trabalho de divulgação, na boa, esse seu conteúdo vai ficar disperso, porque você tem um tsunami de informações te impactando o tempo todo. É aquela história de que o meu hábito de navegação, por exemplo, quando eu começo a navegar na web, eu abro 1, 2, 3, 5, 10 abas no Firefox ou no Chrome. Meu recorde, na verdade, deve ter sido uns 49. Só que assim, eu costumo, quando eu vejo que eu estou me perdendo na navegação, eu abro uma nova janela. Só que nessa nova janela começa a abrir outras abas. Então aí eu tenho uma janela com 30 abas, outra janela com 15, e aí começa a tocar música, eu não sei de onde que está vindo, tem que fechar tudo.
E internet é um pouco isso, de fato. E eventos como o Pix, como Campus Parties, refletem toda essa confusão que acaba dando. Se a gente não se focar em alguma coisa, a gente acaba perdido. Você acabou de fazer uma palestra ali pra galera sobre dicas para fazer um conteúdo relevante na internet, né? Você elencou ali 8 dicas, foi para o pessoal que estava assistindo a palestra. Daquelas outras, você consegue identificar uma que é mais relevante ou não? Ali já foi o máximo que você conseguiu enxugar ali para quem está começando. Cara, na verdade eu fiz uma lista bem enxuta mesmo. Até porque se você na verdade bombardeia o pessoal com muitas informações, ele acaba se dispersando. Então, mas eu te diria que daquelas 8 dicas, uma que eu acho muito importante é o fato de você tentar produzir conteúdos que respondam a perguntas que você não encontra na internet. É muito aquela história de que há aquela lenda de que se você não encontrou no Google, não existe. Sim. Balela. Na verdade, você tem muita informação interessante que ainda não chegou lá. Então, cabe ao produtor de conteúdo tentar preencher essas lacunas para que produza conteúdo que seja relevante e, ao mesmo tempo, seja inédito na web. Nessa questão do ineditismo também, você falou muito do conteúdo que acaba sendo replicado só do site gringo, né? O pessoal copia do site gringo para cá. Como é que você faz assim para fugir dessa cópia, né, direta do site gringo? Uma coisa fundamental na real é você sempre procurar imprimir seu ponto de vista. Então, blog se assemelha muito a uma coluna de jornal, uma coluna de revista. As pessoas muitas vezes leem a coluna não por causa do assunto em si, mas pelo que você traz de viés pessoal, de experiências próprias. Então, aquela história, a gente é resultado das coisas que a gente acaba lendo, vendo, ouvindo e consumindo. À medida em que o blog se torna uma extensão dos seus gostos pessoais, das suas idiosincrasias, você acaba imprimindo um ponto de vista original para assuntos que já foram repercutidos a exaustão por aí. Então, você pode escrever sobre um assunto que aparentemente possa ser batido, mas de uma maneira inédita. É muito aquela história de que o fundamental em blog é o cara saber que eu estou lendo o que o blogueiro tem a dizer a respeito do assunto. E não aquela informação que já foi repetida por um portal qualquer. Outro ponto que você falou lá interessante é a questão do time, né? De não perder aquele time. Você tem alguma dica assim? Você está sempre monitorando para não perder aquele conteúdo e tentar encaixar ele na hora certa? Você tem alguma dica aí para quem não quer perder esse time no post daquele conteúdo? Cara, falando especificamente de Twitter, por exemplo, uma coisa que eu faço é o seguinte: Twitter não atualiza muito. Geralmente, se eu atualizo 3 ou 4 vezes o meu perfil, é muito. A não ser em casos em que há algum evento relevante acontecendo. Então, vai lá, cerimônia de Oscar, final de Brasileirão, último capítulo de novela. Tem alguns assuntos que naturalmente chamam mais a atenção da galera. Então, é muito lance do fenômeno da segunda tela. Eu não assisto mais TV hoje em dia sem ter Twitter do lado, para acompanhar as abobrinhas que a galera tá compartilhando na rede e também para postar as minhas. Então, como o Twitter é muito conversação, é muito aquela história do papo de boteco, em que cada um no mundo virtual puxa uma cadeira e pode participar de um assunto que está rolando agora. Acho que com o Twitter funciona muito isso. Quando a gente pensa em blog, acho que é interessante quando você tem um assunto sobre o qual todo mundo está falando, e as manifestações recentemente de ruas, acho que é o grande exemplo disso. Uma coisa legal é você buscar compilar as informações mais relevantes que rolaram para você conseguir ajudar alguém que está tentando entender toda aquela barafunda de informações, todo aquele caos informativo que está rolando. E timing é fundamental. A gente vive num meio, que é a internet, em que as coisas mudam rapidamente o tempo todo. A gente está habituado a compartilhar conteúdos e consumir conteúdos no meio em que tudo muda muito rapidamente. Então, se você conseguir escrever sobre um assunto no tempo certo e que está todo mundo procurando, está todo mundo interessado naquele tema, a possibilidade de que o seu conteúdo se ressalve em meio ao dilúvio de informações que você encontra por aí é muito grande.
Acho que um exemplo ótimo foi um tweet que os biscoitos Oreo publicaram na época em que estava rolando Super Bowl nos Estados Unidos, o grande evento de futebol americano do país, o grande evento publicitário, em que o intervalo comercial é o mais caro de todos. Os olhos todos dos Estados Unidos estavam voltados para o Super Bowl. Eis que rolou um blackout e o estádio ficou às escuras por 38 minutos. O que o pessoal da Oreo fez? Publicaram uma foto no Twitter com essa mensagem: você ainda pode mergulhar um óleo no escuro, referindo-se ao hábito que as pessoas têm de comer óleo mergulhando num copo de leite. Timing preciso, na hora certa, e o resultado foi esse. No final das contas, recebeu mais de 15 mil retweets, mais de 6.200 favoritadas, virou assunto em tudo quanto era blog, tudo quanto era site que fala de publicidade, por uma ação que foi simples, barata, não custou milhões de dólares como costumam ser as produções, os comerciais de TV que são veiculados em intervalo. Mostra isso, você tem que estar sempre muito atento para o que está rolando, para você conseguir soltar aquele tweet, soltar aquele post no Facebook, ou produzir aquele vídeo na hora certa. O outro exemplo que eu cito aqui são de alguns dos meus tweets. Se você entrando no site como favstar.fm, você consegue encontrar quais foram os seus postagens no Twitter que receberam mais RTs, mais favoritados e que repercutiram mais. O tweet que mais repercutiu meu foi esse aqui. Preocupante, está parecendo que os protestos foram tomados pelas mesmas pessoas que comentam em vídeos de YouTube e notícias de portais. Postei isso no momento em que as manifestações, especificamente em São Paulo, estavam tomando um rumo estranho. E o resultado é que eu recebi 1.160 RTs daquilo. É muito aquela história de que, realmente, hoje em dia nós produzimos conteúdo em várias redes sociais. É Facebook, é Instagram, é Twitter, etc. Uma coisa para a qual a gente tem que estar atento é também utilizar a rede social mais apropriada para o tipo de postagem que você deseja publicar. Quando as pessoas usam muito o Twitter para se informarem sobre as notícias quentes, o que está rolando naquele momento, top of the day. E é por isso que o segundo retweet, o segundo post de Twitter que mais repercutiu foi esse aqui. Também aí fazendo uma piadinha com toda aquela história de reivindicações que estavam sendo cumpridas. 20 centavos, ok. TEC 37, ok. Corrupção com o mediano, ok. Próxima, volta do padrão antigo de tomadas. Cara, piada besta, mas foi uma piada que foi feita na hora em que as coisas estavam repercutindo. E aí realmente, o seu Twitter, o seu perfil de Twitter, que poderia passar batido em meio a centenas, as milhares de perfis que outras pessoas seguem, de repente um tweet na hora certa acaba se destacando. Mas eu acho que o exemplo mais significativo é esse tweet aqui, se você ler isoladamente, pode não fazer muito sentido. A vingança é um prato que se serve com voz aveludada. Por que esse post recebeu 224 RTs? Foi na época certa. Eu postei isso aqui quando eu estava assistindo a Avenida Brasil, e foi durante o capítulo em que rolou mais uma daquelas tretas entre Nina e Carminha, em que a personagem da Adriana Esteves foi obrigada a servir comida, a trabalhar de empregadinha para Nina. E dentre outras coisas, ela pediu para que ela servisse os pratos com voz delicada, com voz aveludada. Soltei esse tweet na hora certa, pronto, recebi mais de 200 RTs por causa disso. Então, muito aquela história de você saber, estar atento para o que está rolando, porque se você soltar isso no timing correto, o seu conteúdo vai conseguir se destacar no meio de tanta coisa que a gente vê por aí. Pronto, você pegou um ponto interessante também, que foi as manifestações agora, né? A gente até fez um post lá no blog com uma curadoria do que as empresas estavam postando sobre os protestos, como é que eles estavam se apropriando desse tema. E aí, queria ouvir sua opinião também, como é que você vê isso para a empresa que está ali na mídia social, quer participar da conversa, e aí tem um tema desse polêmico, ela não sabe se fica em cima do muro ou se fica em silêncio, tipo, vou me meter nisso aqui, porque senão se eu me posicionar pode vir os haters, né? Sim. Para vir criticar, como é que você vê isso aí? Não, a grande preocupação, na verdade, que a pessoa precisa ter
como é que você entra numa conversa sem que ela soe de modo descontextualizado? Se, por exemplo, se o produto, se a marca divulga alguma coisa que de alguma maneira tem a ver com todo esse espírito cívico que tomou conta das suas no Brasil, beleza, acho que não tem problema em você aproveitar a hashtag do momento para você entrar nessas conversas. Agora, se a sua empresa nunca falou sobre política ou nunca falou sobre brasilidade, pode virar forçação de barra, de fato. Aí não dá, não adianta você... não adianta você se intrometer numa conversa só porque é o tema do assunto. É que nem... É que a internet, na verdade, espelha muito o mundo da vida real. Você tá, por exemplo, acompanhando uma conversa entre amigos numa festa. A galera tá lá, batendo papo animadamente. Você não vai entrar no meio da conversa sem conhecer ninguém, sem primeiro você se apresentar, sem você ouvir o que eles estão falando, sem você sacar qual é o tom dessas conversas. Primeiro você ouve. Depois, se você pescar que realmente tem a ver você participar daquela conversa, você tem alguma coisa relevante para contribuir naquele papo, aí você entra. Se não... Vai de flamenguista, chegar lá falando do Corinthians, não vai dar certo. Pois é, aí você está pedindo para levar. Para apanhar, né? É verdade. A primeira coisa que eu comento é o seguinte: por que a TV, os jornais vão ser trocados por você? Por que eu vou optar por me informar a respeito de um assunto como as manifestações de rua que estão rolando em todo o país no seu blog, em vez de buscar o que está sendo veiculado no G1, na Globo, na Record, em qualquer outro site ou qualquer outro canal de mídia tradicional? Aí vem aquela história, você precisa buscar um diferencial, cara. Não basta você copiar e colar um assunto que você encontrou só para botar assunto no seu blog, porque você não sabia exatamente o que escrever. Eu cito aqui nesse slide uma notícia mais ou menos recente. Filho de Joaquim Barbosa é contratado pela Globo. Pesquisando exatamente para essa frase, eu encontrei 3.130 resultados de sites que reverberaram exatamente essa história com exatamente as mesmas palavras. Primeira coisa, conteúdo que é 100% duplicado é punido pelo Google. Quando você tem um blog e seu blog se limita a ficar copiando, reproduzindo informações que já saíram anteriormente em outras páginas, o seu blog vai ser punido e não vai aparecer nas primeiras páginas de busca. É fatal. Quem tem um blog já há algum tempo sabe muito bem disso. Cerca de 60% a 70% de visitas que vêm de uma página normalmente vem de ferramentas de busca como o Google. Se você se limita a reproduzir conteúdo, primeira coisa, você vai ter essa punição. E segunda coisa, para que eu vou acessar o seu blog se eu posso buscar a fonte original das informações? Então é muito aquela história de que... E aí eu cito o blog, mas a gente pode amplificar isso para quem produz, para quem é especializado em publicar fotos, ou fazer um blog, ou produzir um podcast. As pessoas não querem mais o mesmo. Você precisa buscar o seu perfil editorial original para que as pessoas realmente se interessem em saber qual é a sua opinião, qual é o seu ponto de vista sobre o assunto, como a história do filho do Joaquim Barbosa ser contratado pela produção do Luciano Huck. Então você tem sempre que ter em mente o seguinte: se eu não tenho algo minimamente original para dizer sobre um assunto que já está sendo tão alardeado por todos os jornais, revistas e portais, por que eu vou escrever sobre isso? É melhor você deixar o seu blog sem atualização do que você se limitar a ficar reproduzindo o que você leu por aí. Tem muita coisa que eu busco no Google e que eu ainda não acho. Eu ainda não encontro respostas que sejam satisfatórias para o que eu estou procurando. Cabe a você preencher essas lacunas que você for encontrar. Eu vou citar um exemplo pontual. Na minha infância, no final dos anos 70, a Johnson & Johnson produzia um complemento vitamínico chamado Mastiguinhas. Era uma praga. Era uma coisa que assim, eu começava a... Teoricamente, eu só poderia pegar uma mastiguinha por dia. É muito aquela história de garrafa de Yakult. Só que aquele negócio era bom demais. Dava vontade de pegar mais. Só que as mães, para evitar que filhos pegassem mastiguinhas escondidos, deixavam lá
no armário superior da cozinha. Obviamente, eu subi em cima da cadeira, subi em cima da mesa, fui tentar pegar umas ciguinhas, fiz uma faca e quebrei tudo. Minha mãe nunca mais comprou umas ciguinhas e eu me fudi. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu fui pesquisar no Google sobre masiguinhas, eu encontrei muito pouca informação a respeito. Quando eu falava sobre isso, as pessoas me olhavam como se fosse um alienígena. Cara, que porra é essa de masiguinha que você está falando? Eu nunca ouvi falar disso. Você está inventando. O que eu fui fazer? Eu fiz um monte de pesquisa, eu fucei revista antiga, acabei encontrando imagens da porra da masiguinha para provar. Olha aí, cara, existia essa porra mesmo. Escrevi um post a respeito disso, publiquei imagens, no resultado do Google, a primeira e a terceira resultado principal são do meu blog, e as duas imagens principais também são de imagens que eu coloquei no post. Fiz isso para provar para outras pessoas que eu estava delirando quando falava desse negócio. O resultado é que quando outras pessoas que são da minha geração também buscam por masiguinhas, acabam se deparando com o meu post e ficam emocionadas, cara. Tem um comentário dessa Simone: gente, você não sabe como fiquei feliz em ver que também não era louca. KKKKK. Você descreveu tudo aquilo que eu sentia muita vontade de experimentar novamente. E os comentários, em geral, do meu post são todos desse tipo. Me sentindo normal e não uma louca que imagina coisas e ouve vozes. Esse post é exemplo de como você... Então, toda vez que realmente você procurar alguma coisa no Google e não achar, cara, vamos tentar preencher essas lacunas. É um conteúdo interessante que potencialmente vai ser buscado por outras pessoas e você não encontra respostas lá. Você vai conseguir tornar seu blog mais relevante preenchendo essas lacunas que você vai encontrar o tempo todo. Foi o que aconteceu há 10 dias, por exemplo, quando eu estava pesquisando, eu estava querendo saber se eu podia tirar um visto americano sem comprar passagens aéreas. Não encontrei uma resposta satisfatória, estou pesquisando isso para escrever um post no meu blog. Outro exemplo de coisas que são interessantes é o Yahoo Respostas. Yahoo Respostas é um manancial maravilhoso de questões que pessoas estão fazendo na internet e que ainda não foram respondidas, ou pessoas que estão procurando alguma resposta mais satisfatória. Do que adiantou fazer manifestações? Qual foi a primeira religião do mundo? E assim por diante. Vou te falar uma coisa, as pessoas dizem que tem muito problema em encontrar assuntos sobre o que escrever na web. Mentira, cara. Você tem muita coisa sobre o que escrever o tempo todo. Eu não atualizo meu blog porque eu não tenho tempo, não tenho, para falar a verdade, disciplina para ficar postando o tempo todo. Mas se você for criar um novo blog, se você for criar um podcast, se você for criar um blog, cara, tem muito assunto para ser trabalhado. E tem muita coisa que você pode pesquisar por aí. O Yahoo Respostas é clássico porque sempre tem algumas respostas abobrinhas que o pessoal acaba deixando. Do tipo, um cara que estava com preguiça de fazer um trabalho escolar decente, pedindo ajuda para fazer um trabalho sobre Platão, Sócrates e Aristóteles, e recebeu um monte de resposta abobrinha. Quem foi Sócrates? Craque do Corinthians. Quem foi Aristóteles? Casou com a Jacqueline Kennedy. Platão. Prato cheio, segundo a definição do Cebolinha. Cara, você pode fazer respostas assim, você pode fazer respostas mais sérias, mas o fato é que assuntos, para você criar conteúdos novos, relevantes e interessantes, não faltam. Essa é uma das sugestões que eu dou. Só para encerrar, você falou que você começou em 2002, você falou lá na palestra, falou aqui com a gente já que você começou a blogar em 2002. Era mais fácil para quem quer começar um blog em 2002, ou é mais fácil hoje, ou não mudou muita coisa? Como é que você vê o cenário de 11 anos atrás e o cenário de hoje da blogosfera brasileira? Hoje em dia, quando uma pessoa busca uma informação no Google, notícias que são publicadas em portais têm muito mais relevância do que no site independente. Então, se antigamente eu conseguia escrever um post, por exemplo, em 2011, quando a Adele ainda não tinha álbum lançado no Brasil, eu escrevi um post apresentando a Adele para os meus leitores, o pessoal que ainda não tinha nem oportunidade de comprar os CDs dela por aqui. O meu post estava em primeiro lugar nas buscas. Só que com as mudanças todas de algoritmo, então você tem Google Panda, Pinguim para lá e para cá,
você conseguir relevância se tornou muito mais complicado. Você precisa ter um trabalho redobrado para conseguir fazer com que seu post tenha destaque em ferramentas de busca. Então, tem esse ponto. Tem outra história de que antes eram menos pessoas que blogavam. Então, obviamente, era muito mais fácil eu consegui me destacar no meio de uma multidão com Pensar Enlouquece, Pense Nisso. Agora não, agora você tem milhares, centenas de milhares de blogs por aí. Para você se destacar com tanta gente produzindo conteúdo, você precisa ser muito bom no que você faz, ou você precisa escrever sobre um nicho mais específico que de alguma maneira facilite esse destaque. Então, cara, que dá para você conseguir ter destaque, dá. Agora, vai ser um trabalho a médio e longo prazo. Toda vez, por exemplo, que alguém me pergunta sobre como ganhar dinheiro com blog, eu já falo que, cara, tu já começou errado. Porque blog você precisa manter porque você gosta, não pode ser trabalho. Você não pode encarar como uma coisa que você tem que atualizar todo dia como quem bate um relógio de ponto. Se você não tiver prazer, se você não tiver tesão em produzir pode ser um blog, um vlog, uma fanpage no Facebook, não importa o canal. O importante é você produzir conteúdos que você curte a coisa. Ganhar dinheiro é consequência de um trabalho legal que você vai fazer a partir do momento que mais leitores, que mais pessoas se interessarem por aquilo que você produz. Então, a coisa mudou bastante, mas que há espaço para todo mundo, tem. Na verdade, o bacana da internet é isso. Não existe uma panelinha fechada. Essa panelinha tem sempre como você acrescentar ingredientes e temperos novos nela. Sempre cabe mais um, né? Tranquilo. Obrigado, né, Gak? A gente Beleza, velho. Prazer. gostou aí do bate-papo. Espero que o pessoal goste também quando acompanhar lá no nosso canal. Fechou. Obrigado. Valeu. O foco da Media Team realmente é esse: comunicação interativa e ligar ao robô que naturalmente já tem um carisma com crianças, né? Uma criança quando vê um robô, ela chega fácil no robô.